O método europeu, portanto, assume a divisão de todo o baralho de tarot em dois grupos de cartas. Né? Nós vamos ter os arcanos maiores e os menores, isso como todas já sabem. O que acontece aqui é que nós vamos, no momento da tiragem, ter na prática dois pequenos baralhos separados, o dos arcanos maiores e o dos arcanos menores. E vamos colocar na mesa, em todas as posições, isso vai fazer com que aumente o número de cartas para interpretar, um arcano maior e um arcano menor. Portanto, numa tiragem Peladin, não sei se, enfim, vou assumir que todos já saberão do que se trata, são 5 cartas, na prática vamos ter que fazer a interpretação de 10 cartas, portanto serão 5 grupos de 2. Quais são as vantagens do método europeu, conforme eu vejo? Um maior direcionamento nas respostas, e depois vamos perceber o porquê do maior direcionamento, e uma menor chance de perder informações relevantes à consulta, porque nós vamos ter aqui uma mensagem muito mais ampla. Como eu disse, isto vai ser muito mais fácil daqui a pouco, quando nós colocarmos aqui isto em prática. Mas ele também tem desvantagens, que é, pode complicar a leitura, como eu disse, devido à necessária integração de arcanos, muitas vezes antagónicos, à primeira vista. Esta é que é aqui a dificuldade, não é? Nós vemos, por exemplo, um sol com um 3 de espadas, ou um sol com um 10 de espadas, que são cartas à primeira vista muito negativas, e requer uma maior conexão com a intuição no momento da leitura. E esta também é aqui uma questão que eu gostava aqui de tocar, que embora não esteja diretamente ligado à religiosidade, todos nós sabemos que o tarot é uma ferramenta espiritual. Eu não falo nos meus cursos em espiritualidade, porque todos sabemos que cada um de nós vai ter a sua fé, existem pessoas que têm uma crença completamente distinta de outras, isso não é importante. O que é importante é essa conexão que nós fazemos no início das nossas consultas. E essa entrega que nós fazemos para que naquele momento, muito da leitura, tudo que nós estamos falando aqui, acaba por ser um pouco mecânico, um pouco matemático, não é? O significado do sol com o 3 de espadas, ou com o 4, ou com um 3 de copas. Mas a verdade é que no momento, na conexão que nós fazemos com o consulente, naquela intuição que nos surge no momento, muitas vezes nós vamos entender determinadas mensagens para passar ao consulente, que à primeira vista poderiam até nem estar naquela combinação básica que nós aprendemos de determinada carta. Certo? Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, muito do tarot também é aquela entrega que nós fazemos no momento da consulta e às vezes confiar naquela intuição que nós temos de atribuir determinado significado ao nosso consulente. Mesmo que, como eu disse, matematicamente aquilo não estivesse ali numa daquelas tabelas que nós às vezes vemos sobre o tarot, daquelas palavras-chave que nós atribuímos às cartas. Por isso é que eu também chamo sempre muita atenção para, no vosso estudo, vocês tentarem focar-se um pouco mais no estudo do símbolo, daquilo que vem na carta. Por exemplo, quando nós pegamos numa imperatriz, aqui a câmara desfoca-me um pouco, mas quando nós pegamos numa imperatriz ou numa roda da fortuna, é muito mais interessante para vocês aprenderem verdadeiramente o simbolismo, o que é que está ali, qual é aquele símbolo, o que é que simboliza o escudo que a Imperatriz tem, o que é que simboliza as plantas que ela tem de volta dela, porque no momento que vocês estão a fazer a leitura, aqueles símbolos vão vos remeter às mensagens que vocês devem passar e não estudar apenas por palavra-chave. Não é? Que nós às vezes vemos a imperatriz, fertilidade, fecundidade, tudo cresce, e depois às vezes no momento da leitura essas coisas podem parecer que não encaixam com aquilo que o consulente nos está a perguntar ou com a mensagem que nós estamos a receber para passar ao consulente. Mas avançando aqui um pouquinho, depois temos o método americano, ou o método moderno, não é? Que é o contraponto do método europeu. E aqui, portanto, assume a mistura de todos os 78 arcanos num só grupo de cartas. Ou seja, nós aqui estamos então a ver, repito, como vocês vão integrar depois os arcanos menores nas vossas leituras. Nesta segunda opção, vocês vão misturar todas as cartas, as 78, embaralhá-las e colocam uma em cada posição. E, claro, irão sair arcanos maiores ou arcanos menores
nas cartas. A vantagem é que vos pode simplificar a leitura, não é? Uma vez que não exige combinação com o arcano maior, e pode reduzir o número de cartas. Naturalmente, falamos há pouco, um Peladin, por exemplo, resume-se a 5 em vez de 10. Claro que aqui isto não é uma regra. Porquê? E por isso eu coloquei ali o pode. Porque por vezes, dado o facto de nós só colocarmos uma carta, e muitas vezes ser um arcano menor, que parece tão desconexo, às vezes, da pergunta do consulente, que o tarólogo tem sempre a opção de retirar mais uma carta e colocar na mesma posição, para conseguir ir fazendo, então, a interpretação da mensagem. Nesse caso, nós até podemos acabar por ficar com mais cartas. Eu já vi casos em que tarólogos colocam 3, 4 cartas até conseguirem montar ali uma mensagem para passar ao consulente. A desvantagem é que existe um menor direcionamento na leitura. Exatamente porque, vamos falar disso a seguir, eu considero que a conjunção então do maior e do menor vos vai facilitar muito mais, principalmente no início. Esse é o método que eu utilizo e então eu dou mais foco no método europeu. E, portanto, vamos falar um pouquinho mais. Agora, para reter aqui, o que é mais importante disto que nós falamos. Portanto, aqui o chamado método europeu opõe-se ao método americano, onde todas as 78 cartas são embaralhadas e jogadas em conjunto. Devemos saber que não há qualquer evidência de um ser melhor do que o outro. Portanto, não são superiores. Sendo apenas diferentes as maneiras de ler o tarot, são totalmente válidas. E nós vamos falar aqui em ambas para que vocês depois, com as vossas experiências, possam compreender aquilo que para vocês funciona melhor. Outra curiosidade é que, de facto, ambos os métodos têm origem na Europa, não é? Até pela antiguidade do oráculo. Portanto, todos sabem que o tarot mais antigo que nós conhecemos tem origem na Idade Média, portanto, naturalmente, teria de vir, portanto, de uma origem europeia, uma vez que na altura a América ainda não estaria, portanto, colonizada pela cultura europeia. O método europeu tem esse nome apenas por ter sido o primeiro a ser conhecido na América, com a chegada de imigrantes europeus. A utilização do método europeu é, de acordo com a minha experiência, aquilo que permite desenvolver as consultas e as respostas, portanto, melhor ao consulente. É apenas por isso que eu focarei mais o ensino nesta mentoria. E agora vamos ver aqui, então, a explicação mais concreta de como vamos trabalhar com esse método europeu. Durante o processo de leitura, nós vamos colocar um arcano maior em cada casa de leitura e, posteriormente, colocamos um arcano menor, junto a cada um dos arcanos maiores. O arcano maior irá manifestar aquilo que vai acontecer, não é? Caso estejamos a fazer uma leitura divinatória, ou qual a energia que o consulente deverá integrar na sua vida. Porque isso aqui é o tarot terapêutico. No tarot terapêutico, na prática, nós estamos a aconselhar o consulente para problemas com os quais ele possa estar a passar. E então os arcanos vão trazer qual a energia que ele deve integrar. O arcano menor vai manifestar como a situação se irá manifestar na vida do consulente, não é? Divinatório, ou como o consulente deve integrar essa energia na sua vida. Então reparem já aqui a diferença entre o arcano maior e o menor. O arcano maior dá-nos diretamente a resposta, porque ele já vos diz o que é que vai acontecer. Enquanto o menor apenas diz como é que aquilo vai acontecer. Certo? Nunca podemos ter aqui um contraponto, uma mudança de mensagem de um em relação ao outro, porque o arcano maior vai sempre estabelecer a resposta principal, aquilo que deve ser assumido. E vamos recapitular aqui um pouquinho. Isto são apenas aqui umas lembranças. Primeiro, que não devemos misturar métodos em uma mesma leitura. Se estamos a usar método europeu, usamos apenas o método europeu. Não vamos fazer ali num Peladin, colocar na posição 1 e 3 um arcano maior e menor, e depois nas outras posições apenas arcanos menores. Vamos ficar apenas com um método em cada leitura. Isso não significa que na mesma consulta vocês não possam alterar de métodos. Certo? Imagina, vocês fazem um Peladin e fazem, portanto, com o método europeu,
E a seguir fazem uma outra leitura, ou até outro pela-up, outra pergunta, e a vossa intuição diz-vos que vocês naquele momento preferem utilizar o método americano, embaralhar as cartas todas, podem fazê-lo. Na mesma tiragem é que não. Peço desculpa, eu até coloquei ali uma mesma leitura, que seria uma mesma tiragem, não é? Não devemos nunca ler o arcano menor como seguimento, certo? O que é que isso significa? Quando nós estamos, então, aquilo que nós também vemos é o arcano maior vai nos dar a ideia, vai nos dar a resposta principal, o menor vai nos mostrar como aquilo se vai materializar, como nós dissemos. Mas é algo que acontece em conjunto, certo? Por exemplo, se a pessoa pergunta se vai comprar um automóvel, nós usamos sempre este exemplo para ser simples, aparece o Sol e o 3 de copas, a pessoa diz sim, vai conseguir e isso vai lhe dar muita felicidade, vai ficar muito feliz com essa aquisição. E não devemos ler sim, vai comprar o Sol e depois, quando comprar o carro, vai se tornar uma pessoa mais feliz. Repararam aqui na diferença? Ele não se vai, ou seja, não é um seguimento, é uma resposta concreta. Vai comprar e vai ficar feliz com a compra. Não é vai comprar e depois, com a compra, vai se tornar uma pessoa mais feliz. Não tem, vamos tentar colocar a resposta das duas cartas numa frase só. As duas querem dizer a mesma coisa. Não é um seguimento. E o arcano menor não altera o significado do maior. Portanto, por consequência, o direcionamento da resposta. Como há pouco a Tânia colocou a hipótese do pendurado, se sair um pendurado e um 3 de copas, uma carta de celebração, não significa, por exemplo, imaginem que nós estávamos a ler como seguimento, errado. A pessoa com o pendurado e um 3 de copas poderia ler, não vai conseguir comprar o carro, mas depois vai e vai ficar feliz com isso. Não é o caso. Não vai conseguir comprar o carro, mas vai ficar feliz. Portanto, alguma coisa você vai descobrir que vai perceber que foi melhor não comprar. Entende? Portanto, não muda a resposta. Não é não. Se o maior nos diz não, é não. O menor não vai alterar isso. Vai apenas mostrar como é que isso depois se materializa então com o consulente. Vamos agora falar também do modo correto de ler as cartas contrárias, as cartas antagónicas. E vamos ver então que vai ser relativamente comum numa tiragem as duas cartas na mesma posição apresentarem mensagens, não é, que à primeira vista são incompatíveis. Por exemplo, nós aqui temos um Sol e temos um 3 de espadas. Então como é que nós temos uma carta que dá uma resposta positiva, uma resposta, enfim, que à partida parece feliz, e depois nos vem o 3 de espadas, que é uma carta contrária, uma carta de infelicidade. Antes de mais, tudo vai depender da pergunta, certo? Porque reparem, vamos supor que uma consulente nos pergunta se, por exemplo, o marido ou o namorado de alguma maneira a está enganando, a está traindo. Aparece-nos o Sol. O Sol é uma carta boa e diz-nos que não, ou é uma carta que de facto é positiva e diz-nos que sim. Por exemplo, determinada pessoa, eu não respondo a isto, mas vamos supor que alguém pergunta, determinada pessoa vai falecer, ou o meu marido está-me traindo, uma coisa assim muito má, horrível. E sai-vos um Sol. Vocês acham que a resposta deveria ser um sim ou não? É que a questão é que o que nós podemos ver é que o Sol é uma carta que de facto é uma resposta positiva, porque o Sol vem trazer luz às situações. Mesmo aquilo que está escondido vai ser clareado. Entendem? Portanto, se determinada pessoa está traindo, a gente teria de dizer que sim, porque estamos a trazer Sol a uma situação que estava escondida. E aqui o Sol já não tem uma resposta contrária, porque o Sol diz, olha, sim, está. E isso vai trazer aí muito sofrimento, vai causar grandes problemas. Aqui as respostas já não são contrárias. Não é? Agora, quando a resposta é, por exemplo, eu vou conseguir comprar o meu automóvel, o Sol diz, vai, mas isso vai lhe trazer sofrimento. Vai, mas você vai sofrer com isso. E a pessoa diz assim, então, mas como é que eu vou? É uma coisa que eu quero e vou sofrer com isso. Tenho a certeza que tem dinheiro? Tenho a certeza que vai poder pagar as parcelas? Entende? Ou seja, as cartas parecem contrárias, mas não são. O facto de uma coisa ir acontecer, ou de uma coisa estar acontecendo, não significa que não vai ter um resultado negativo que à primeira vista possa não parecer. Quanto aqui à maneira de ler, portanto a carta antagónica, será sempre então desse modo, que é, mesmo que uma carta seja muito negativa e depois traga um arcano menor positivo,
Significa que mesmo que uma coisa não vá acontecer ou vá acontecer de maneira negativa, em último caso a pessoa vai perceber que foi melhor para ela e até vai ficar de uma maneira positiva. Depende se estamos a falar de sentimento, de mentalidade, o que seja, isso depois vai depender do arcano menor. Vamos supor agora aqui, olha, um sol e um 5 de ouros. Vamos colocar agora a mesma pergunta. Vamos basear-nos sempre ali no cliente que quer comprar um carro. Ele é muito chato e está sempre a perguntar se vai comprar o carro. Como é que fariam, aqui o que resposta dariam ao consulente ali com o 5 de ouros como carta menor? Aqui o que nós temos é, mais uma vez, vai conseguir, mas, em primeiro lugar, aceita ajuda de pessoas que querem ajudar, porque senão você vai ter prejuízos. E repare que nós já não estamos apenas a falar daquela tristeza que aconteceu na carta anterior. Aqui estamos a falar de prejuízos mesmo materiais. Porque, por exemplo, enquanto se sair um 3 de espadas, significa que a pessoa vai ter tristeza, vai ter preocupação, vai ter questões mentais, ou seja, significa que ela vai comprar o carro, ela até vai conseguir pagar o carro, mas vai ficar com muitas dificuldades ali no dia-a-dia. Mas aqui no 5, significa que a pessoa pode depois nem conseguir pagar o automóvel, se não aceitar a ajuda de alguém, por exemplo, ou se não pensar bem na compra. Porque estamos aqui já a falar de perdas financeiras. Foi o que nós não vimos no 3 de espadas. O 3 de espadas estávamos a falar de preocupações mentais, porque é um naipe, não é? Mental. Portanto, é preciso sempre também ir ajustando esta leitura ao plano, não é, do arcano menor. É sempre importante nós focarmos isto para sabermos. Porque, à partida, duas cartas que possam parecer idênticas, que podem mostrar aí problemas, são problemas completamente diferentes. Porque um deles é o consulente perceber que pode não conseguir pagar, sem ajuda. E outra é o consulente perceber que vai ter dificuldades. Mas dificuldades, enfim, mas as coisas vão dando ali para organizar de alguma maneira. E o As de Espadas nos fala de uma inteligência aguçada. Uma pessoa extremamente inteligente, extremamente focada, uma capacidade mental, cerebral excelente, é o que nos diz esta combinação. Já se nós juntarmos o mago com o 2 de espadas, nos fala em decisões difíceis. Uma carta que normalmente o 2 de espadas nos fala numa paragem, mas o mago, e como nós vimos na aula sobre o método de combinar, o arcano maior sempre sobrepõe e nunca é alterado. Então aqui nós temos uma decisão difícil, mas que é tomada. Ele consegue tomá-la, mas é algo que vai ser complicado e que vai trazer aí questões para resolver essa situação. Quando avançamos para o 2 de ouros, aqui nós já temos uma mensagem de negócios parados ou lentos. É importante também perceber que a carta do Imperador é, de facto, uma carta de resultados que vêm, portanto, já da Imperatriz, daquele momento em que nós estávamos crescendo, nós estávamos plantando, para receber esses resultados. Mas o Imperador não é uma carta de ganhos acrescidos, uma carta de grandes avanços. Isso serão outras. O Imperador, até como diz o número 4, que é o número do arcano maior, o Imperador, é um número de estabilidade. Portanto, é mais um momento de estabilidade do que propriamente de ganhos. E quando nós juntamos isso aqui com o 2 de ouros, nós vemos isso. Vemos uma paragem nos negócios, uma lentidão, um momento que não vai trazer, então, vantagem. A combinação com o 5 de copas é a tristeza por um relacionamento passado. A pessoa ainda sente tristeza por um relacionamento que terminou, que já não existe, e isso pode estar causando ou fechamento para início de uma nova relação ou problemas numa relação atual. Então é algo para o qual ele deve estar atento e trazer, digamos, deixar de esconder isto, se for o caso, e enfrentar essa situação e perceber então verdadeiramente o que é que deseja. Se é andar em frente, se é voltar para trás. A combinação com o 7 de ouros fala de atraso na concretização de algo. O nosso consulente estará à espera que algo aconteça em determinada situação e ela não vai acontecer nesse espaço de tempo. Irá ter um atraso na sua realização. Provavelmente cerca do dobro do tempo que ele esperava
por esta concretização. Combinação com o 8 de ouros fala da necessidade de investir no trabalho. A pessoa pode estar muito ausente do seu trabalho, pode não estar levando a atenção que precisa e deve retornar a sua atenção para a sua vida profissional. Com o naipe de copas e começando no as, nós vamos ver um afastamento causado por uma nova paixão. Reparem que isto estamos falando do consulente. Lembrem-se, a responsabilidade é sempre da pessoa que nós estamos lendo. Não, atenção que eu disse o consulente quando nós estamos a fazer esta leitura para o nosso consulente. Mas imaginem que o nosso consulente diz: eu quero saber sobre o meu relacionamento com a minha esposa. E aparece esta carta, significa que ele se irá afastar porque irá aparecer uma nova paixão. Mas imaginem que a pergunta dele é: eu quero saber como está a minha esposa em relação a mim. E nós aqui vemos que vai haver um afastamento porque a esposa irá ter uma nova paixão. Então reparem que a carta da morte sempre fala que a responsabilidade é da pessoa para quem nós estamos lendo. Não é algo que vem de fora, não é algo que lhe é imposto. Quando avançamos para o naipe de espadas, nós vemos com o as um novo plano. E este novo plano, quando está aqui associado à carta do diabo, mostra que existe sempre aí algum planejamento ligado ao interesse. Aquela pessoa está ali congeminando algo, não é? Para conseguir, digamos, chegar ali aos seus objetivos. Então é de desconfiar um pouco. Com o 5 de ouros, nós vemos aqui sim alguma obsessão com problemas. Aquele tipo de pessoa que até pode estar vivendo bem, ou um momento em que tudo possa estar correndo bem, mas a pessoa continua sempre com essa obsessão, pensando nas coisas que correm menos bem. Isso é algo que deve ser visto e, se calhar, mudado um pouco essa energia. E com o 5 de paus, nós vemos uma necessidade de abandonar brigas e problemas. Só deve abandonar essas brigas, deve procurar a solução, procurar fazer as pazes.